E aí, Dorival, o Corinthians vai acordar quanto pro Brasileirão, hein? Fala, meus pitaqueiros e pitaqueiras. Eu sou o Leonardo, sejam muito bem-vindos ao Pitacos Esportivos para um pós-jogo. Ontem eu fiz um short ali no YouTube, né? Falando um pouquinho de Corinthians 1, Fortaleza 1. Vamos falar um pouquinho mais de detalhes hoje, mas nem tanto também. Deixa eu só baixar meu volume aqui do microfone, eu acho que tá um pouquinho estourado. Bom, né? Melhorou. Não vou falar muito também, não tô muito bem ainda de saúde, tô meio gripado, ontem foi complicado voltar do estádio, tá? E um detalhe aqui, ó, um elogio aqui para Esporte da Sorte, né? É o segundo jogo seguido aí que eles fazem uma ação ali na porta do estádio, entregando o brinde. Entregaram uma faixa Vai Corinthians na pré-derby, né? E ontem entregaram esse chapeuzinho aqui, ó. Tava um solzinho chato lá ontem em Itaquera. Aí entregaram tanto o branco quanto o preto. Onde eu tava, entregaram só branco, né? Achei o preto mais bonito. Mas peguei o branco e aí só um parabéns aí para o Esporte da Sorte estar fazendo esse trabalho e de fortalecimento com a marca junto com o torcedor do Corinthians e tudo mais. É uma parceria muito importante para eles, é o maior clube que eles patrocinam, né? E aí entrando, né, no jogo, Corinthians 1, Fortaleza 1, eu já vou pro campinho direto, tá, gente? Porque vai ser importante mostrar para vocês, né? Primeiro que o Fortaleza, por mais que aqui esteja no 4-5-1 igual o Corinthians esperado, ele não tava assim, né? Jogou com linha de 5 o jogo inteiro. Confesso que eu não sei quem tava na linha de 5 aqui, se era o Matheus Pereira ou o Lucas Sacha, o Tumancuso virava zagueiro e alguém descia. Confesso que eu não tava nem no clima de saúde, assim, pra conseguir ver esses detalhes. Eu vi esse jogo, assim, no estádio, mas eu tava, nossa, tava muito mal, cara. Fui assistir o jogo, mas tava doente e a volta pra casa foi torturante ontem. Mas o importante, né, principalmente aqui, é o que deu certo e o que deu errado no Corinthians, né? Eu gosto dessa formação do primeiro tempo. Foi pro povo, sem querer. Dessa escalação do primeiro tempo. E acho que ela funcionou, cara. Acho que ela funcionou. Por mais que nem sempre era um 4-5-1 tão certinho assim. Tinha horas que o Thales vinha aqui com o Romero, fazia o 4-4-2 losango, que é o normal. Mas aqui tem alguns destaques muito claros, né? Primeiro o Angeleri, impressionante que jogou, tá? Seja por fora, atacando aqui no fundo, seja por dentro aqui, quebrando linha aqui quando o Thales abria. Funcionou, teve duas chances claras, jogou muita bola. No primeiro tempo, né? No segundo, o Dorival mexe ali e tira um pouquinho do ímpeto do Angelini. Por que ele jogou muito e teve espaço? Porque o Corinthians com a bola, o Félix não avançou nenhuma vez. Então, o Dieguinho ficava responsável por alargar o campo pela direita e o Angeleri alargar o campo pela esquerda. E os dois tiveram espaço, mesmo com o Fortaleza jogando numa linha de 5. Então, foi por isso que também gerou muito jogo, né? Porque o Dieguinho conseguia achar espaço ali pela ponta e ele criou muito, e o Angeleri a mesma coisa do outro lado, tá? Meio campo, Charles e Jean. Aí já vem uma das minhas críticas ao Dorival e a parte da torcida do Corinthians. Eu não entendo, Leonardo, não entendo porque o Charles o Rian é preterido em relação ao Charles. Ontem, para mim, o Rian jogou melhor que o Charles no primeiro tempo. Né, o Charles tem sua importância ali no gol de empate e tudo mais, ele rouba a bola e tudo mais. Mas o Rian ele é mais rápido, véio. Ele desarma bem, ele cria jogadas desarmando, né? É um tipo de jogador que falta no Corinthians. E eu acho ele mais rápido com a bola, ele é mais efetivo com a bola, ele erra pouco passe. E o Charles, o primeiro tempo do Charles foi muito ruim. Muito ruim, ele errou tudo, gente. Com a bola no pé, ele errou tudo, desastroso. Segundo tempo ele deu uma melhoradinha, né? Como o único primeiro volante ali. Mas o primeiro tempo do Charles foi horrível. Eu não entendi porque o Dorival preferiu o Rian ao Charles, sendo bem sincero. Prefiro o Charles ao Rian, na verdade, né? E substituiu o Rian. Não entendi, tá? Aqui, o Diguinho, partidaça. Que escolha certeira do Dorival. Ele acertou tudo que tentou, ele protege bem a bola, ele é rápido no toque, dribla bem, né? O Diogo Barbosa que sofreu com ele, não é um dos melhores marcadores do mundo também, mas sofreu com ele. Partidaça do Dieguinho, partidaça, tá? Partidaça do Breno Biron, partidaça. Acho que uma das melhores atuações aí dele nos últimos tempos. E jogando de 10, né? Meio louco, né? Tinha uma hora que ele recuava para começar a jogada. E ele fez muita jogada aqui para esquerda, né? Porque o foco estava na esquerda, o Mancuso que não conseguia marcar ninguém, né?
E como às vezes vinha Angileri, Thales e Breno Bidon, tinha 3 caras ali, o Rian iniciando jogada, criou-se muito espaço, né? O Bidon fazia, o Facão infiltrava, o Angileri estava infiltrando, o Thales estava conseguindo fazer esses lances também. Então acho que sobrecarregou o lado direito do Fortaleza e o Bidon jogou demais, né? O Thales, bem meia boca, né? Um jogador que se olha ele do estádio, eu não lembro se eu tinha visto algum jogo do Thales no estádio ainda. Inteiro, assim, desde o primeiro tempo. Você fica desanimado, cara. Porque, nossa, é uma tiriça, é uma nhaca que é bizarra. Dito isso, acertou alguns lances, né? Não tem o que dizer, né? Agora, vamos lá, Dorival. Enquanto o Yuri Alberto tava fora, o Romero virou titular e não deu certo. E toda vez que o Guinegão entrava, dava resultado. Ontem, nem no banco de reserva o Guinegão ficou, Dorival. Então, assim, escolha errada, né? O Romero, obrigado por tudo, Romero, mas não dá mais, gente. Não dá mais. Olha, tá difícil assistir o Romero em campo, cara. E perde gol, até inicia algumas jogadas quando ele recua aqui de trás. Ele não é centroavante, né? Ele é segundo atacante. Né? Pra mim é claro isso. É muito óbvio, tá ligado? Ele é um cara que tem que jogar aqui, ó, nas costas do atacante, no lugar do Bidon ontem. Agora ele de 9, ele atrapalha muito o time, né? Porque veio uma bola muito limpa pra ele que o Bidon deu passe. Né? Baita jogada do André Ramalho, inclusive. E ele perdeu um gol feito. Né? Ele podia ter tocado pro Thales, ele podia ter chutado no chão. Ele errou tudo no lance, né? Então, partida horrorosa do Romero. Horrorosa, horrorosa, horrorosa. E aqui o Félix Torres, pelo amor de Deus, é outro também. Não pode nunca mais vestir a camisa do Corinthians, gente. Não pode. Não dá pra esse cara ficar no Corinthians. Ele ganha muito dinheiro, ele foi caro. E ele é um desastre, gente. Ele é um desastre. Ele errou tudo ontem. Ele é nulo com a bola no pé. Jogador horrível. Horrível. Dito isso, a saída dele atrapalhou o Corinthians. Não porque ele estava jogando meio mal, mas porque o Dorival foi pro 4-4-2 losango, né? Enquanto estava no primeiro tempo aqui, agora voltando, né? O Félix, como ele não avançava, ele ficou numa linha de 3 zagueiros praticamente, né? Então o Genera tinha espaço e ninguém teve espaço. Na hora que o Dorival saca o Romero e põe o Yuri, saca o Thales e põe o Memphis, saca o Rian e põe o Garro, né? E saca o Félix e põe o Mateuzinho, o Angileri perde potência no ataque. Ele não aparece tanto, né? E o Mateuzinho começa a aparecer mais. Então a jogada começa a ir para a direita. Só que o Dieguinho, né, no momento que o Dorival faz essas trocas, ele não é mais esse meio aberto pelo lado, né? Ele vira o volante pela direita do losango, né? Isso também atrapalhou ele. O Dieguinho sumiu do jogo, né? Então, os dois caras que mais estavam criando jogadas no primeiro tempo desapareceram no segundo por uma opção tática do Dorival. E aí eu falo, né? Valeu a pena poupar o time inteiro do Corinthians nesse jogo? Óbvio que o jogo da Copa do Brasil do Palmeiras é importante. Mas eu sou contra quando o técnico tira o time inteiro assim, só deixou o André Ramalho e o Hugo. Mescla mais, Dorival. Mescla mais. Põe o Memphis no primeiro tempo, põe o Yuri no segundo, tá ligado? Põe o Carrilho no primeiro tempo, põe o Garro no segundo, né? Porque você sempre vai ter alguém de qualidade ali. Agora, o jeito que ele montou o time, ele desmontou no segundo tempo, o time piorou mesmo com os titulares, né? Porque o Garro, o Memphis fiquei lá na frente, dentro da área, e o Bidon tentando armar o time sozinho com o Carrilho, depois que ele entrou no lugar do Dieguinho. Então, assim, não funcionou as alterações, o time piorou na postura. O time tava marcando melhor no primeiro tempo, ele tava conseguindo achar espaço, porque tava tendo 2, 3 caras jogando ao mesmo tempo aqui no Mancuso, por exemplo. O lado esquerdo funcionou muito bem no primeiro tempo. No segundo tempo não teve nada disso, né? Ninguém ataca a ponta no time do Corinthians, né? O Memphis e o Garro são muito por dentro. Né? E mesmo assim perdeu muito gol, né? O Yuri perdeu um gol inacreditável, o Angileri perdeu 2 gols, o Romero perdeu um gol inacreditável. Então, assim, o Corinthians também tem que começar a fazer mais gol. Mas eu não gostei das alterações que o Dorival fez. Eu acho que ele foi desmontando o time ali no meio do jogo. E o time, acredite se quiser, mesmo com os titulares, piorou, né? Aqui um alento para mim, vou voltar para minha tela agora. Porque isso aqui tem uns caras aqui que me acompanham, que era do grupo de membros do Drill lá. E eu sou um grande crítico a Memphis Depay. Memphis jogou bola ontem. Jogou bola, desarmou, né? Criou jogadas, conseguiu conter mais a bola, não perdeu o drible, né? Que é algo que ele vinha sofrendo muito. O cara não consegue dar um drible. Ontem ele deu drible, ontem ele distribuiu o jogo. O Memphis foi
muito bem ontem, cara. Muito bem, ele entrou muito bem, né? Principalmente se a gente comparar com o Yuri e com o Garro, assim, né? O Garro, pelo amor de Deus, hein, Garro? Tá difícil, cara. Ele é muito afobado, cara. O jogador da idade dele, o Garro tá no auge. Deixa eu ver a idade do Garro aqui. O cara tá no auge técnico. Ele não pode ser tão afobado assim, gente. Né? O Garro tá com 27, 28 anos? 27 anos. Garro, menos afobação. Todo passo ele quer dar de primeira. Todo passo ele quer dar uma enfiada. E aí a bola que chega nele, ele quer cavar pênalti. Define o lance, Garro. Teve umas 3 bolas que o Garro recebeu com o campo aberto, assim, pra chutar no gol, e ele quis tocar de lado, Garro. Chuta no gol, Garro. Você tem um chute tão bom. Tem que ser mais decisivo, cara. Né? E isso eu senti do Memphis ontem. O lance aí que. Ainda bem que não virou meme, né? Do Memphis tentando o voleio. Você lançou existe porque o Memphis rouba a bola, o Memphis distribui, o Memphis abre o jogo e ele aparece na área pra finalizar. Então, assim, ontem foi o Memphis mais próximo de 24 que apareceu esse ano. Gostei muito da partida dele. Não gostei do Garro e do Yuri. E o Carrilho, assim, né? Ele entrou até bem. Né, claramente, para mim, é um jogador de segundo tempo. Só que é muito lento com a bola, cara. Nossa, principalmente ontem, se comparar com o Bidon, que pra mim são os dois jogadores com a mesma característica, né? O Bidon jogou demais. E aí você coloca o Carrilho, por mais que ele tenha feito gol, criou jogadas, mas mas ele é muito lento com a bola no pé, cara. Precisa ser mais rápido o Carrilho. Precisa ser mais ágil, cara. E o time fica mais faceiro com ele em campo. Ele marca muito mal. Então, é sempre esse cobertor curto que o Corinthians fica. Por isso que eu gostei ontem. Eu gostei do Rian ontem, né? Talvez eu não tivesse tirado os 2 volantes, né? Se for pra fazer o que fez com o Dieguinho, colocando ele de volante ali, tirava ele e colocava o Carrilho, pô. Era mais fácil. Ou tirava ele e colocava o Garro. Ao invés de ter tirado um volante pra pôr o Garro, acho que o time ia ter mais contenção atrás, com 3 volantes, ia deixar o trio de ataque jogar. Ia dar até mais espaço pro Mateuzinho e pro Angileri. Né? O Corinthians precisa começar a tentar mais fazer uma saída de 3, cara. Porque libera o lateral. Funcionou no primeiro tempo. Mesmo com o Félix jogando uma atrocidade, foi horrível. Dito isso, funcionou pro Angileri. Né? O Angileri teve muito espaço e eu fico imaginando o Bidu tendo esse espaço, o próprio Mateuzinho, né? Claramente está melhorando aí com o Dorival. Mas é isso, tô pensando aqui se tem mais alguma coisa para dizer. E só o tanto de bola aérea que o Corinthians jogou no segundo tempo, né? Meu Deus do céu, cara. É isso que eu falo, né? Na hora que o Dorival desmontou o time ali, os 3 ficam dentro da área, até o Garro fica lá tentando cabecear. Faz o menor sentido. O Garro recua um pouquinho, distribui o jogo, cara. É muito afobado, cara. É muito afobado e é isso, não tem essa percepção dentro do campo, que ele precisa recuar para ele distribuir, ele ajudar o Bidon a distribuir. Ali do jeito que ficou nos pés do Charles e do Bidon distribuir a jogada, porque o Garro tava dentro da área o tempo inteiro. Então, assim, muito difícil, cara. E o Dorival precisa encaixar esse losango aí ou não, ou joga de outra forma. Eu gostei do 4-2-3-1 ontem aí que ele colocou no primeiro tempo. Eu acho que o Dieguinho é um cara que vai ganhar espaço. E, sinceramente, Dorival, último pedido. Romero, cara, não dá mais, cara. Não dá mais. Põe o Guinegão no banco, mas não põe mais o Romero, cara. Até pelo bem dele com a torcida, assim. Se o Corinthians puder até encerrar o vínculo com o Romero antes da hora, assim, o contra-ataque dele acaba esse ano. Termina por cima, tá ligado? Termina bem. Né? Ficar insistindo aí nesse erro é bizarro, não dá mais, cara. Não dá mais. O Romero de 23, 24 não existe mais. Né? Já era um Romero com dificuldades físicas, não, um cara que não corre tanto, que não marca mais, tem que jogar por dentro, não é mais ponta. Mas o 25 dele é horrível e infelizmente é o fim, né? Tem que aceitar essa realidade. Beleza? Valeu, galera. Um grande abraço, valeu, falou e até mais!